Apresento para vocês o Maurício, intérprete de Libras. A partir de amanhã, vocês vão encontrar o Maurício todos os dias no horário eleitoral na TV, traduzindo em língua brasileira de sinais todos os projetos que o Rafa tem para Campinas. E o Rafa tem muito respeito e carinho pela comunidade de surdos. Vai lá, Maurício, conta pra gente um pouquinho da sua história como intérprete de Libras. Como você chegou aqui e o que te move? Eu me formei como fisioterapeuta, isso já faz um bom tempo, e um paciente que chegou para eu atender, uma criança que eu precisava colocar um aparelho na perna, colocar a criança em pé, e o menino era surdo. E na formação, na faculdade, eu não tive nada, como se não existisse surdo. Então eu nunca pensei nessa dificuldade de comunicação, nessa barreira que a língua impõe na vida de uma pessoa. E aí eu vi durante a minha profissão, eu era recém-formado, foi meu primeiro choque, eu falei, como que eu posso colocar a mão numa criança e falar para ele, ó, o tio vai puxar, vou colocar você em pé? E eu não entendia nem quando ele queria falar, chamava o pai dele, quando ele falava que ia ir no banheiro, ele fazia o sinal de dor, que estava doendo, e aquilo foi me incomodando, e eu falei, eu preciso aprender isso. Então, quando você consegue fazer esse surdo estar presente numa sociedade, ele tem empoderamento, ele mostrar que ele é tão capaz, isso me move. E as pessoas perguntam, mas você tem surdo na sua família? Eu não tenho surdo na minha família. Mas a coisa mais gostosa é quando você vê ele lá na frente, ele de igual para igual. Você vê um surdo se formando, um surdo conseguindo um emprego, né? Imagina hoje num debate, na campanha, ele não tem acesso à proposta que está sendo feita, que estão falando da cidade dele. Num jornal, o surdo não saber o que está acontecendo na própria cidade que ele vive. Então, eu conheci o Rafa como intérprete lá da Câmara Municipal. O Rafa era presidente da Câmara e ele decidiu mudar esse olhar de obrigatoriedade, que existia só intérprete na sessão dos vereadores, que é obrigatório por lei numa TV pública. E o Rafa abriu espaço para que outros programas da grade tivessem acessibilidade. Programas que falavam sobre educação, sobre saúde. Então foi nesse momento que ele falou, vamos fazer um projeto piloto. E ele falou no meio de uma sessão, a partir de agora a grade vai aumentar a quantidade de programas acessíveis em Libras. E é um público que em Campinas, a única TV que tem acessibilidade, que tem... o surdo pode chegar em casa, ligar a televisão e assistir um programa de esporte, um programa de entrevista, é na TV Câmara. E isso partiu de uma proposta, de uma percepção que o Rafa teve, de um público que não era assistido. Então eu acredito assim, que isso já vem de muito atrás, esse olhar que o Rafa tem para essa comunidade, pelo direito de informação, direito de inclusão e direito de acessibilidade. A gente precisa pensar que em qualquer espaço onde tem comunicação, tem que ter alguém que faça a mediação da língua de sinais. E isso é que a gente espera para Campinas, né? Agora eu estou aqui, ó, num parque, caminhando, né? E se tivesse um surdo e ele chegasse e perguntasse para você onde está o banheiro, fizesse o sinal de banheiro, você saberia orientar? Se ele estivesse passando mal, precisasse chamar uma ambulância, como que a gente ia fazer isso? Agora apresento para vocês a Mônica e a Karina. Elas são surdas. Vamos espiar a conversa delas em Libras. Para isso, contamos com a ajuda da tradução simultânea do Maurício. E aqui em Campinas, como que está a acessibilidade para o surdo? Bem difícil, bem difícil. Porque temos muitas barreiras, muitas limitações, sempre, isso é contínuo. Mas eu gostaria que todos olhassem para a comunidade surda, não é verdade? Precisa melhorar, tem muito que melhorar. O que? Por exemplo, o surdo é capaz, não pode ficar dependente, nós podemos ser independentes. Então, nesse período da pandemia foi muito difícil, porque eu sou profissional, eu trabalho com maquiagem, eu vendo alguns produtos de maquiagem, e quando eu ia oferecer meu trabalho, as pessoas usavam máscara, não tinha como me comunicar, era muito difícil. Então, agora nesse período de eleição, para vereador, para prefeito, nós precisamos entender, eles precisam entender a comunidade surda também, porque aqui em Campinas a gente tem mais ou menos 40 mil surdos. E esses 40 mil surdos são pessoas que votam. Só que para votar a gente precisa entender, conhecer as propostas, como funciona. Nós precisamos ter consciência na hora de votar. Boa, Mônica, Karina e Maurício. Deram o recado de vocês. E qual o sinal do Rafa em Libras mesmo? Prefeito Rafa Zimbaldi.